Você já percebeu que existe algo invisível atacando você todos os dias? Algo que você não consegue ver, mas sente o peso dele dentro do peito. Uma presença que rouba sua paz, que empurra você para o erro, que sussurra mentiras no seu ouvido enquanto você tenta rezar. E o pior de tudo, você não sabe como se defender. Você reza, você pede, você chora diante do altar, mas parece que nada muda. A angústia continua, o medo continua, e aquela sensação de que você está sozinho, abandonado, sem proteção, essa sensação só aumenta. Eu sei exatamente como você se sente, porque eu já vi isso acontecer com milhares de pessoas, pessoas boas, pessoas de fé, pessoas que nunca imaginaram que estariam vulneráveis assim. E hoje eu preciso te contar uma verdade que pode mudar tudo na sua vida. Uma verdade que a maioria das pessoas desconhece, mas que está escrita, guardada, esperando por você. Existe uma oração poderosa, antiga, consagrada pela igreja, que tem o poder de expulsar todo o mal da sua vida em apenas 5 minutos. Não é magia, não é superstição. É a força da fé cristã, agindo através de palavras sagradas que carregam a autoridade do próprio Cristo. E eu vou revelar essa oração para você agora. Mas antes eu preciso que você entenda uma coisa. O mal não está brincando com você. Ele está estrategicamente planejando sua destruição. E se você não aprender a se defender, você vai continuar sofrendo. Eu sou Padre Reginaldo Manzotti. E durante todos esses anos de sacerdócio, de evangelização, de missão, eu aprendi algo que poucos padres falam com clareza. O demônio não desiste de você facilmente. Ele não vai embora só porque você pediu uma vez. Ele não recua só porque você acendeu uma vela. Inaudible whispering. Ele é persistente, ele é astuto, ele conhece suas fraquezas melhor do que você mesmo. E sabe qual é a maior arma dele? Fazer você acreditar que ele não existe. Fazer você pensar que tudo que você sente é apenas coincidência, apenas azar, apenas problemas normais da vida. Mas não é. Quando você sente aquele peso inexplicável ao acordar, quando você perde o controle sobre suas próprias emoções, sem razão aparente, quando você sente que sua casa está pesada, que seus relacionamentos estão se desfazendo, que tudo que você toca parece desmoronar, isso não é coincidência, isso é guerra espiritual. E você está no meio dela. A Bíblia é clara quando diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade. Está em Efésios, está escrito. Não é interpretação minha, é palavra de Deus. E se a nossa luta é espiritual, então nossas armas também precisam ser espirituais. Você não pode enfrentar o demônio com raiva, com ansiedade, com desespero. Você não expulsa o mal gritando sozinho dentro do seu quarto. Você precisa de algo muito maior. Você precisa do poder do nome de Jesus. Você precisa da força da oração verdadeira. E essa oração que eu vou compartilhar com você hoje carrega exatamente esse poder. Mas antes de eu te ensinar essa oração, eu preciso que você entenda porque o mal está tão presente na sua vida agora. Porque justamente agora, neste momento que você está assistindo esse vídeo, você sente que algo precisa mudar. Será que é porque você está mais fraco? Não, é porque você está mais próximo de algo grande. O demônio só ataca quem representa perigo para ele. Ele não perde tempo com quem já está derrotado. Ele concentra suas forças naqueles que estão buscando Deus, naqueles que estão tentando mudar, naqueles que estão rezando, jejuando, lutando pela santidade. Ele vê em você uma ameaça. E por isso ele intensifica os ataques. Por isso você sente mais tentações agora do que sentia antes. Por isso você sente mais medo, mais angústia, mais desânimo, porque você está incomodando o inferno. E isso, meu irmão, minha irmã, isso é um sinal de que você está no caminho certo. Eu me lembro de uma senhora
que veio me procurar há alguns anos. Ela estava destruída, os olhos fundos, o rosto marcado pelo sofrimento. Ela me disse: Padre, eu não aguento mais. Eu rezo todo dia, eu vou à missa, eu faço tudo certinho. Mas parece que Deus não me ouve. Minha vida está um caos. Meus filhos estão se afastando de mim. Meu casamento está acabando. Eu sinto um vazio dentro de mim que nada preenche. O que eu faço? E eu olhei para ela com toda a compaixão do meu coração e disse: você está sendo atacada, mas você não está sozinha. E existe uma forma de você se proteger. Naquele dia eu ensinei para ela a mesma oração que eu vou te ensinar agora. E sabe o que aconteceu? Em menos de uma semana ela voltou, mas era outra pessoa. O rosto estava leve, os olhos brilhavam novamente. Ela me abraçou chorando e disse: Padre, eu senti a diferença. Eu senti a paz voltar. Eu senti que algo saiu da minha casa, da minha vida. Essa oração não é minha invenção. Ela vem da tradição da igreja. Ela vem dos santos que enfrentaram o demônio cara a cara e venceram. Ela vem daquela fé antiga, daquela fé que não tinha medo de chamar o mal pelo nome e expulsá-lo com autoridade. Mas hoje muitos católicos perderam essa força. Muitos cristãos rezam com medo, rezam duvidando, rezam como se estivessem pedindo um favor para alguém que talvez não vá atender. Mas não é assim que funciona. Quando você reza no nome de Jesus, você não está pedindo, você está ordenando, você está usando a autoridade que Cristo te deu. E o demônio não tem escolha. Ele tem que obedecer, ele tem que recuar, ele tem que fugir, porque diante do nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Está escrito em Filipenses. É promessa de Deus. Agora eu quero que você entenda algo muito importante. Essa oração não é um talismã mágico. Não é uma fórmula pronta que você recita mecanicamente, esperando que tudo se resolva sozinho. Não. Essa oração só funciona quando você coloca fé nela. Quando você acredita verdadeiramente no poder do nome de Jesus. Quando você se coloca humildemente diante de Deus, reconhecendo que sem Ele você não pode nada, mas com Ele você pode tudo. A força não está nas palavras. A força está na fé com que você pronuncia essas palavras. E é por isso que eu vou te pedir algo. Não reze essa oração de qualquer jeito. Não reze correndo, distraído, pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Reserve esses 5 minutos do seu dia. Desligue o celular. Feche a porta. Ajoelhe se você puder. E entregue seu coração inteiro nessa oração. Fale com Deus como se Ele estivesse ali na sua frente. Porque Ele está. Você sabe qual é o maior problema da vida espiritual hoje? É a falta de tempo. As pessoas querem ser santas, mas não querem dedicar tempo à oração. Querem ser protegidas, mas não querem rezar. Querem que Deus as defenda, mas não querem conversar com Ele. E aí o demônio aproveita, porque a porta de entrada do mal na sua vida é sempre a distância de Deus. Sempre. Não existe outra forma. Quando você está perto de Deus, quando você está firme na oração, quando você está alimentado pela palavra e pelos sacramentos, o demônio não consegue te tocar. Ele pode até tentar, mas ele não consegue. Porque você está protegido. Você está cercado pela graça divina. Mas quando você se afasta, quando você para de rezar, quando você acha que consegue viver a vida cristã no piloto automático, aí sim você fica vulnerável. Aí sim as portas se abrem e o mal entra. Tem gente que vive a vida inteira se perguntando: por que eu sofro tanto? Por que tudo dá errado para mim? Por que eu me esforço e não consigo sair do lugar? E a resposta, muitas vezes, está na vida espiritual abandonada, está na oração esquecida, está na falta de proteção divina, porque você não está sozinho neste mundo. Existem forças agindo ao seu redor o tempo todo, forças que querem o seu bem
e forças que querem a sua destruição. E você precisa escolher de que lado você quer estar. Se você quer estar do lado de Deus, você precisa viver como filho de Deus. Você precisa orar como filho de Deus. Você precisa lutar como filho de Deus. E essa oração que eu vou te ensinar é uma das armas mais poderosas que você pode ter nessa luta. Agora você deve estar se perguntando: Padre, mas qual é essa oração? Me diga logo. Eu vou te dizer. Mas antes eu preciso que você entenda o poder que ela carrega. Porque não adianta eu te dar a oração se você não tiver fé nela. Não adianta eu te ensinar as palavras se você não acreditar no que está dizendo. Essa oração é uma oração de exorcismo simplificada, permitida para os leigos, para os fiéis, para você que está assistindo agora. Ela invoca a proteção de Deus, ela ordena a saída do mal. Ela fecha as portas para a ação demoníaca e ela funciona. Eu já vi funcionar centenas de vezes. Eu já recebi milhares de testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas por essa oração. Pessoas que estavam à beira do suicídio e encontraram esperança. Pessoas que estavam dominadas pelo vício e conseguiram se liberar. Pessoas que estavam com suas famílias destruídas e viram a restauração acontecer. Tudo porque elas começaram a rezar com fé. Tudo porque elas acreditaram no poder de Deus. A oração começa assim: em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, pelo poder do seu preciosíssimo sangue, eu repreendo e expulso todo espírito maligno, toda presença demoníaca, toda influência das trevas que esteja agindo na minha vida, na minha família, na minha casa. Você percebe a autoridade dessas palavras? Você percebe que não é um pedido, é uma ordem. É você usando o poder que Cristo te deu. E você continua: eu renuncio a toda ligação com o mal, a todo pacto consciente ou inconsciente, a toda porta aberta para o demônio, através de pecados, mágoas, vícios, palavras ou ações. Eu fecho essas portas agora no nome de Jesus. Aqui você está fazendo algo muito importante. Você está assumindo responsabilidade, porque muitas vezes nós mesmos abrimos as portas para o mal, através do pecado, através da falta de perdão, através da rebeldia contra Deus. E agora você está fechando essas portas, você está dizendo: chega, não quero mais isso na minha vida. E a oração continua: eu clamo o preciosíssimo sangue de Jesus sobre mim, sobre minha família, sobre minha casa, sobre tudo que me Brothers and sisters, pertence. a grave Que o truth has been sangue de revealed. Cristo We must seja act minha with faith and proteção, courage. Do minha not turn away from this fortaleza, calling. meu escudo contra todo ataque do inimigo. O sangue de Jesus é a arma mais poderosa que existe. Ele tem poder de purificar, de libertar, de proteger. E quando você clama esse sangue sobre sua vida, você está invocando a vitória de Cristo na cruz. Você está dizendo que aquele sacrifício vale para você, que aquele amor é seu, que aquela redenção te pertence. E o demônio não pode resistir ao sangue de Jesus. Ele foge, ele se desespera, ele perde todo o poder diante dessa invocação. Depois você diz: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Que Deus o submeta instantaneamente, vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celestial, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a perdição das almas. Essa parte invoca São Miguel, o grande guerreiro de Deus, aquele que expulsou Lúcifer do céu, e ele continua lutando por nós. Ele continua nos defendendo. Quando você chama São Miguel, você não está sozinho na batalha. Você tem ao seu lado o exército celestial. Você tem os anjos de Deus protegendo você. E os demônios sabem disso. Eles tremem diante de São Miguel. E você finaliza assim: Senhor Jesus, eu me entrego completamente a Ti. Eu confio em Tua misericórdia, em Tua proteção, em Teu amor. Cobre-me com Teu manto sagrado, que nenhum mal me atinja.
que nenhuma força das trevas tenha poder sobre mim. Eu sou teu, eu pertenço a ti, e o que é teu, o demônio não pode tocar. Amém. Pronto. Essa é a oração. 5 minutos que podem mudar completamente a sua realidade espiritual. 5 minutos que podem trazer a paz que você tanto busca. 5 minutos que podem expulsar aquilo que está te atormentando há anos. Mas agora vem a parte mais importante. Você precisa rezar essa oração com constância. Não adianta rezar uma vez e achar que está tudo resolvido. O demônio é insistente. Ele vai tentar voltar. Ele vai tentar encontrar outra brecha. E por isso você precisa manter sua vida espiritual forte. Você precisa rezar essa oração todos os dias, de preferência pela manhã, para que você comece o dia protegido. E você precisa complementar com outros hábitos de fé, participação na Santa Missa, confissão regular, leitura da Bíblia, terço, porque a vida espiritual é como um jardim. Se você não cuida, as ervas daninhas voltam. Se você não rega, as flores morrem. Você precisa cuidar da sua alma com o mesmo cuidado que você cuida do seu corpo. Na verdade, com muito mais cuidado. Porque o corpo vai morrer um dia, mas a alma é eterna. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando você reza essa oração, coisas vão começar a acontecer. Você vai sentir diferença. Você vai perceber que aquele peso que estava sobre você não está mais lá. Você vai perceber que aqueles pensamentos ruins começam a diminuir. Você vai perceber que a paz começa a voltar para dentro da sua casa. Mas também pode acontecer o contrário no começo. Pode ser que você sinta mais ataques nos primeiros dias. Pode ser que você tenha sonhos ruins, que sinta mais angústia, que passe por provações. Isso não significa que a oração não está funcionando. Significa exatamente o oposto. Significa que o demônio está reagindo. Ele está sentindo que está perdendo o terreno. E ele vai tentar um último ataque desesperado para fazer você desistir. Mas você não pode desistir. Você precisa continuar rezando. Você precisa continuar confiando. Porque a vitória já é sua. Cristo já venceu. Você só precisa permanecer firme. Sabe o que mais me impressiona nesses anos todos de sacerdócio? É ver como as pessoas subestimam o poder da oração. Elas acham que oração é coisa de velho, é coisa do passado, é algo que não funciona mais no mundo moderno. Mas eu te digo, o mundo moderno, com toda a sua tecnologia, com toda a sua ciência, com todo o seu progresso, não conseguiu expulsar o mal, não conseguiu trazer paz, não conseguiu curar a alma humana, porque essas coisas só acontecem no plano espiritual. E no plano espiritual, a única força verdadeiramente eficaz é a fé, é a oração, é o poder de Deus agindo através de corações que acreditam. E por isso eu insisto, não abandone a oração. Não ache que você pode viver sem ela, porque você não pode, ninguém pode. Tem uma passagem do Evangelho que me marca profundamente. É quando os apóstolos tentam expulsar um demônio e não conseguem. Eles ficam frustrados, confusos. E Jesus explica. Essa espécie de demônio só sai com oração e jejum. Você percebe? Nem todo mal é expulso facilmente. Alguns são mais resistentes. Alguns exigem mais esforço, mais dedicação, mais fé. E por isso a oração precisa ser intensa. Precisa ser verdadeira. Precisa vir do fundo do coração. Não pode ser aquela reza mecânica, repetida sem pensar, sem sentir. Precisa ser aquela oração que brota da alma, que carrega todo o seu desejo de mudança, todo o seu clamor por libertação. Essa é a oração que move montanhas. Essa é a oração que expulsa demônios. Essa é a oração que transforma vidas. E eu quero te dizer mais uma coisa. Deus está esperando por você. Ele está esperando que você tome essa atitude. Ele está esperando que você se levante e diga: chega de sofrer, chega de ser escravo do medo, da angústia, do mal. Eu quero ser livre, eu quero viver na luz,
Eu quero ser filho de Deus de verdade. E quando você faz essa escolha, quando você dá esse passo, o céu inteiro se move a seu favor. Os anjos se alegram. Deus sorri. E o demônio treme, porque ele sabe que perdeu você. Ele sabe que não tem mais poder sobre você, porque você está protegido pela fé. Você está coberto pelo sangue de Cristo. Você está defendido pelo exército celestial. Mas tem um detalhe que eu não posso deixar de mencionar. Essa oração sozinha não vai resolver todos os seus problemas se você continuar vivendo em pecado, se você continuar alimentando vícios, se você continuar cultivando ódio, se você continuar se afastando dos sacramentos. A oração vai ter pouco efeito, porque a vida espiritual é um conjunto, é um todo. Você não pode querer expulsar o mal da sua vida se você mesmo está dando espaço para ele, através das suas escolhas. Você precisa fazer sua parte. Você precisa se confessar. Você precisa perdoar. Você precisa abandonar aquilo que você sabe que é pecado. E aí sim, com a oração e com a mudança de vida, você vai experimentar a verdadeira libertação. Você vai experimentar a paz que o mundo não pode dar. Você vai experimentar a alegria de ser livre de verdade. Eu já vi gente que rezava, mas não mudava. E aí reclamava que Deus não ouvia. Mas Deus sempre ouve. O problema é que muitas vezes nós não estamos prontos para receber o que pedimos. Muitas vezes nós queremos que Deus mude nossa situação, mas nós não queremos mudar nosso coração. E não funciona assim. Deus não é mágico. Ele é Pai. E como todo pai, Ele quer o nosso bem verdadeiro, não apenas o nosso conforto momentâneo. E às vezes, o nosso bem verdadeiro exige que nós passemos por transformações profundas. Exige que nós abandonemos velhos hábitos. Exige que nós cresçamos. E isso dói, mas é necessário. Essa oração que eu te ensinei vai te ajudar nesse processo. Ela vai te fortalecer. Ela vai te proteger. Ela vai te dar clareza para enxergar onde você precisa mudar. E ela vai te dar coragem para fazer essas mudanças. Porque muitas vezes o que nos paralisa não é a falta de conhecimento, é a falta de coragem. Nós sabemos o que é certo, mas temos medo de fazer. Temos medo de largar aquela pessoa que nos faz mal. Temos medo de abandonar aquele vício que nos escraviza. Temos medo de perdoar aquela mágoa que nos corrói. Mas a oração traz força. Ela traz luz. Ela traz a presença de Deus tão próxima que você não consegue mais ter medo. Você só consegue confiar. E quando você confia, quando você se entrega de verdade, aí acontece o milagre. Não necessariamente o milagre que você esperava, mas o milagre que você precisava. Às vezes você pede cura de uma doença e Deus te cura de uma mágoa. Às vezes você pede prosperidade financeira e Deus te dá paz interior, porque Deus sabe o que é melhor para você. Ele enxerga o quadro completo, Ele vê o que você não vê. E Ele sempre age com amor, sempre, mesmo quando você não entende, mesmo quando dói, mesmo quando parece que Ele está distante. Ele está agindo, Ele está trabalhando na sua vida. Ele está preparando algo grande para você. Agora eu quero falar especialmente com você que está assistindo esse vídeo e que está passando por um momento muito difícil. Você que acordou hoje sem forças. Você que está pensando em desistir. Você que sente que não aguenta mais. Eu quero que você saiba de algo. Deus não te abandonou. Eu sei que parece que sim. Eu sei que a dor está tão grande que você não consegue sentir a presença dele. Mas ele está aí, ele está bem do seu lado, ele está segurando você e ele vai te tirar dessa. Mas você precisa dar um passo, você precisa estender a mão, você precisa confiar. E esse passo pode ser simplesmente rezar essa oração que eu te ensinei hoje. Rezar com fé,
rezar com esperança, rezar com a certeza de que Deus está ouvindo e vai agir. Eu não estou prometendo que tudo vai se resolver amanhã. Eu não estou dizendo que você vai acordar e todos os seus problemas vão ter desaparecido. Não é assim que funciona. Mas eu estou te garantindo que se você começar a rezar essa oração todos os dias, se você começar a buscar Deus de verdade, se você começar a viver como filho dele, a sua vida vai mudar. Pode não ser do jeito que você imagina, pode não ser no tempo que você quer, mas vai mudar, porque é impossível estar perto de Deus e continuar o mesmo. É impossível rezar de verdade e não ser transformado. Deus não deixa ninguém igual. Ele sempre muda, sempre cura, sempre liberta. E sabe qual é o maior sinal de que a oração está funcionando? Não é ver milagres espetaculares, não é ter visões, não é sentir arrepios. O maior sinal é a paz. É aquela paz que começa a crescer dentro de você, devagar, silenciosa, mas firme. É aquela sensação de que você não está mais sozinho, de que alguém está cuidando de você, de que tudo vai ficar bem, não porque os problemas acabaram, mas porque você sabe que não está enfrentando eles sozinho. Essa paz é o maior milagre. Essa paz é a prova de que Deus está agindo, porque o mundo não pode dar essa paz, as circunstâncias não podem dar essa paz, só Deus pode. Então eu te convido agora, neste exato momento, faça uma pausa, respire fundo e reze essa oração. Não precisa esperar, não precisa se preparar, reze agora, reze com o coração aberto, reze acreditando. E depois continue rezando todos os dias. Faça disso um hábito, faça disso parte da sua rotina.